Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, inicialmente solicitamos a todos a gentileza de colocarem os telefones celulares no modo silencioso. E vamos iniciar os nossos estudos evangélicos e doutrinários nessa tarde ensolarada, no início desse belo outono, do mês de abril, elevando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo ao Mestre as bênçãos dessa oportunidade abençoada que mais uma vez recolhemos nessa existência. Esse pequeno tempo que reservamos para, através da oração e do estudo, fazermos uma reflexão a respeito dos assuntos de ordem espiritual e moral que tanto bem nos fazem, que tanta paz nos trazem, que tanto benefício e amparo acabamos por receber do mundo espiritual. E é nesse clima abençoado de luzes e de bênçãos, porque com toda certeza sabemos da presença do nosso Senhor Jesus aqui conosco, na figura dos seus anjos e prepostos, que junto de nós nos auxiliam não só a divulgar, mas compreender a boa nova que nos trouxe o nosso querido Mestre. E é nesse clima que nós solicitamos aos amigos espirituais da casa de Paulo de Tarso que abençoe a todos que se encontram aqui presentes, que ampare aqueles que não puderam aqui comparecer, bem como os nossos familiares, nos nossos lares, e que os amigos da casa de Paulo de Tarso possam levar até a jovem Ana Cristina, Ana Carolina, que se encontra hospitalizada no CTI do Hospital Mater Dei, as bênçãos do amparo, bem como as bênçãos da fortaleza, do equilíbrio e da paz para os seus familiares. E que Jesus possa continuar presente em nossas vidas, em todos os momentos dessa nossa caminhada, nessa encarnação. Que essa casa possa continuar erguida sobre as bases fortes do seu Evangelho, e que nós possamos recolher essas bênçãos para a nossa transformação, para a nossa melhoria, rumo aos cimos espirituais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado,
de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais. Nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa tarde, na santa e bendita paz, que assim seja. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que não peçais. Jesus, registrado pelo evangelista Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Passamos a palavra para a nossa caríssima irmã Dona Luzia. Boa tarde a todos. É com muita alegria, né, que nós voltamos aqui aos estudos e às reflexões da tarde. O coração transborda de alegria. Bom, pedimos a Jesus que nos traga aqui um discernimento, que nos deixe, né, perceber com coerência a lição dessa tarde, para que a gente possa aproveitar ao máximo o nosso estudo. Hoje, como o nosso irmão Euler já leu, estamos estudando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec colocou como título uma máxima de Jesus: pedi e obtereis. Essa máxima se refere à prece. Então, toda vez que nós oramos, nós vamos obter. Só que é necessário que a gente saiba como pedir, porque nós ainda não temos um desenvolvimento muito grande em termos de conhecimento e percepção espiritual. Então, nós pedimos aquilo que vai agradar as nossas sensações, aqueles estímulos, né, que trazemos conosco como seres humanos, e é normal. Mas, quando Jesus nos indica a prece, ele vai muito mais além. Ele está falando ali de uma conversa do filho com o Pai, da comunhão feita do filho para com o Pai. E aí, ele vem falar conosco sobre a qualidade da prece. Quando a gente fala na palavra qualidade, ela traz um significado muito grande para nós, né? Dentro do trabalho, a qualidade é quando nós realizamos o trabalho com tempo, quando está bem feito, não é? Então, é um trabalho de qualidade. Então, a prece também, a prece também, ela precisa ser feita com qualidade. E Jesus, então, vem nos ensinar como mestre, como nosso pastor, o pastor da nossa alma, como ele mesmo se designou. Ele vem nos mostrar como devemos orar, como entrar em comunhão com o nosso Pai. Ele então começa dizendo, e isso está nos apontamentos de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 8. O capítulo 6 de Mateus
Esse capítulo, ele está integrado com o Sermão da Montanha. Jesus começa o seu sermão desde o capítulo 5 de Mateus até o 7, e assim por diante. Então, o 6º foi no momento em que Jesus, lá no monte, junto com seus discípulos e com todos aqueles que lá estavam, ele então ensina a orar. E ele diz: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. O que Jesus queria dizer para nós? Essa palavra hipócrita foi muito usada. Em muitos momentos, Jesus usou essa palavra hipócrita. A hipocrisia é aquela ação contrária à verdade. Então, o que é uma pessoa hipócrita? É aquela pessoa que mostra no seu exterior o que realmente não está dentro de si. E ele usava muito isso, porque quando nós nos deixamos envolver pelo nosso orgulho, nós temos emoções diferentes realmente daquilo que nós apresentamos muitas vezes. Por quê? Porque vivemos numa sociedade, porque existe o verniz da educação. Então nós apresentamos algo que realmente não somos. Principalmente se nós temos um papel importante na sociedade. E Jesus, então, como ele não precisava, conversar com as pessoas, ele conhecia as criaturas, então várias vezes ele usou assim também como túmulo caiado. O que é um túmulo caiado? É um sepulcro, cheio de tinta, de cal, branquinho por fora, mas por dentro coisas indevidas, ou seja, a degeneração do corpo, mostrando ali Jesus que muitas criaturas, até aquele tempo e até hoje, infelizmente, oramos com hipocrisia, em gritos, nos colocando numa postura de santidade que muitas vezes não temos, e geralmente falamos sempre em voz alta. Nas sinagogas, que era o templo dos judeus, hoje nós falamos nas nossas escolas religiosas. Batemos no peito e nos colocamos frente aos nossos irmãos como se realmente já tivéssemos adquirido a santidade. É somente uma aparência, porque às vezes dentro de nós há um vulcão ainda de desilusões, de tristezas, de amarguras e imperfeições que não se cura, às vezes, nem numa própria existência. Precisa de mais existência para que a gente vença as nossas dificuldades. Mas nós nos colocamos de uma forma diferente. Então Jesus diz assim, olha, eles já receberam sua recompensa. E qual foi essa recompensa? Qual é a recompensa que nós recebemos na terra? A admiração do outro. Quando eu faço uma bela exposição aqui, as pessoas se admiram, muitos chegam e elogiam. Mas será que o meu coração participou disso? Será que nós realmente participamos desta oração? Será que o nosso eu mais profundo realmente está participando disso? Ou nós estamos falando da boca para fora? Eis que Jesus quer nos alertar. E aí ele diz assim, olha, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto,
e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Logo que a gente lê isso aqui, a gente pensa, bom, entrai para o vosso quarto. O único compartimento da minha casa que eu conheço como um quarto é onde eu durmo. Será que é isso que Jesus está falando comigo? Vá lá para o seu quarto, fecha a porta e conversa com o Pai. E é interessante, porque nós nos lembramos aqui de Madre Teresa de Calcutá. Tem uma passagem dela que eu ouvi numa palestra, o palestrista falando, e parece até que foi Haroldo. Então, diz que um jornalista perguntou para ela assim, a senhora conversa com Deus? Ela falou, conversa. Aí ele falou, e o que a senhora fala? Nada. Aí o jornalista riu e falou assim, e ele te responde? Aí ela falou, responde. E o que ele te fala? Nada. Porque para conversar com Deus não precisa de muitas palavras. Nós conversamos com Deus com sentimentos, com as nossas emoções, com o que nós temos de melhor em nosso coração. É assim que nós conversamos com Ele. E o que é esse quarto? É o meu coração, é o meu íntimo, é o meu mais profundo espaço dentro do meu ser. Porque meu Pai, Ele me ouve em secreto. Eu não preciso fazer barulho. Eu não preciso tocar alto a trombeta para que Ele ouça as minhas necessidades, as minhas dores, as minhas tristezas, as minhas amarguras, as minhas decepções. Nós não podemos esquecer que o Pai é onipotente. Ele é todo poder. E sendo onipotente, Ele é onipresente em nossas vidas. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, até mesmo aquelas que nem mesmo nós ainda conhecemos de nós. O Pai já conhece. Então não há necessidade de muito barulho no orar. E continua Jesus: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que sereis atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. E aí a gente pensa, bom, se o Pai sabe o que nós precisamos, por que Ele espera então a gente pedir? Mas Ele não espera a gente pedir. Ele está sempre derramando a mão cheia todas as bênçãos e graças para nós. Ele está esperando sim que nós abramos o nosso coração para receber. Então, se eu não vou até Ele, como é que eu sei o que Ele está me dando? Se eu não sinto e me comungo com Ele, através do meu pensamento e do meu sentimento, como é que eu sei que Deus me responde? Então é necessário que a gente tome o cuidado de não ficar achando que é só pedir que nós vamos receber. Não é bem assim. Deus sabe o que nós necessitamos. E Ele vai nos dar de acordo com o que nós necessitamos. Mas então para que orar? Porque quando nós oramos, nós abrimos os canais da nossa percepção, da nossa emoção, dos nossos sentimentos e recebemos a resposta. A oração é a forma de recebermos a resposta.
Porque pedir, Ele já sabe o que eu quero e o que eu preciso. E não é nem o que eu quero, é o que eu preciso. Porque muitas vezes eu quero aquilo que não vai me fazer feliz. Pela minha imperfeição, pela minha visão meia turva ainda, não é? Pelas escamas que estão em nossos olhos, nós não enxergamos realmente o que precisamos. E fazemos a Deus pedidos absurdos. E quando Ele não nos escuta, entramos, né, em parafuso, em revolta. Deus não gosta de nós, Deus não nos ama. E muitos ainda dizem, Deus não existe. Não é assim? Mas por quê? Nós ainda não temos realmente as percepções necessárias para o nosso espírito. É por isso que Deus está sempre velando por nós. E Emmanuel, nesse livro Coragem, ele trouxe uma lição lindíssima hoje, no capítulo 24, onde Emmanuel vai nos ajudar a entender o significado da prece em nossa vida. Ele diz assim, olha, oração e atenção. Então ele diz assim, oraste, pediste. Então, toda vez que você orar, você está pedindo, Deus está pronto a penetrar em seu coração, porque você está permitindo, através da oração. Então ele diz assim, olha, desfaze-te, porém, de qualquer inquietação e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Então não adianta, nós temos um atavismo, algo que vem conosco, já de muitas existências, que nós achamos que como Deus é nosso Pai, Ele é obrigado a nos dar tudo. Então nós batemos o joelho no chão e pedimos a Deus o que queremos. Não é bem por aí. Quando nós oramos, queremos a resposta para ontem. Também não é bem por aí. Porque Deus sabe. Então Ele vai nos dar segundo a nossa necessidade no momento exato. É nesse momento que Deus vai nos dar. Então Emmanuel fala assim, ó, é desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto, quanto à resposta de Deus. Então não adianta a gente ficar esperando milagre, não adianta a gente ficar esperando algo fora do comum, como resposta de Deus. Não é bem assim. Funciona de outra forma, e Emmanuel vai nos ensinar. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios. Ninguém nunca viu o sol descendo até o campo para trazer o calor para a terra. O que traz o calor são os raios dele. Então, da mesma forma, é uma pequena analogia que o Emmanuel está fazendo aqui conosco. Da mesma forma, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executa os excelsos desígnios. Então ele conta com muitos ajudantes, assim como o sol conta com os raios. E aí ele vai dizer quais são eles. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Então vamos prestar atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicitastes a Deus. Então nós temos que estar atentos, vigilantes, orai e vigiai. Vigiai que a resposta vai chegar.
Talvez não da forma que nós queremos, mas ela chega. Então ele continua: em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênçãos te alcançarão a alma no verbo de um amigo. Você chega perto de um amigo, o amigo bateu o olho e ele fala: você está com problema. Não é assim? Um verdadeiro amigo? Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma palavra que nos consola, porque ele é nosso amigo. Ele vai trazer uma orientação, uma frase que ele falar a gente vai entender. É Deus respondendo por meio dele. E continua Emmanuel: você na página de um livro, então pegue um livro bom, na hora da aflição, do desequilíbrio, das dúvidas, abra um livro, leia. Esse livro vai ser aberto naquilo que você precisa escutar. E aí continua Emmanuel, numa nota singela de imprensa. Então, às vezes você pega um jornal para ler, quem tem o hábito de ler, às vezes no rodapé, uma nota pequenininha de alguém feliz que deixou ali uma esperança. Nós lemos, não é que isso aqui é bom para mim? Né? E aí ele continua. Um simples cartaz que te cruze o caminho. Né? Às vezes a gente está no ônibus, está num carro, no trânsito, com um problema seríssimo para resolver. Aí a gente vai passando os olhos assim naqueles cartazes grandes, né? Que infelizmente eu não aprendi inglês, então não sei falar mesmo nada inglês. Então a gente olha, está lá aquela propaganda linda, com uma mensagem me diz. A gente olha de novo. Tem gente que até diminui a velocidade do carro. Gente, mas isso não está vindo me responder? Né? Mais que isso, as respostas de Deus às tuas necessidades e petições, muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios, a te descerem do cérebro ao coração. Surgiu o problema, eu vou resolver desse jeito. Racionalmente, eu vou resolver desse jeito. Só que o nosso coração é a base da nossa razão. Então, sentimento e coração têm que andar juntos. Sentimento e razão, desculpe, tem que andar juntos. Então, quando você pensa, não, eu vou resolver desse jeito, aí vem um sentimento, uma emoção grandiosa. Olha, veja o que Jesus tem nos ensinado. Você tem aprendido tanto. Será que vale a pena? Né? Aí você raciocina, a sua lógica você começa a perceber, através daquela emoção que subiu dos seus sentimentos para o seu raciocínio, você começa a perceber, será que vale a pena? Será que é por esse caminho mesmo? Então, a resposta de Deus, a gente precisa fazer silêncio dentro de nós mesmos. Ouvir a voz do silêncio. É esse o quarto que Jesus fala. É essa porta fechada. Quando nós fechamos a porta, nós fechamos a nossa percepção para tudo que está em nosso entorno. Ou seja, para o que está exterior a nós. Porque nós precisamos estar conosco mesmo. E com o nosso Pai, que faz parte de nós, desde quando Ele nos criou simples e ignorantes, e nos dotou das potencialidades divinas. Então Deus faz parte de nós, fomos criados à sua imagem e semelhança. Não podemos esquecer isso. Nunca estamos sozinhos. E Emmanuel continua, Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada,
pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma, ou nas ideias imprevistas que te fulgem no pensamento a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convictos de que Deus nos atende constantemente, imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes, de momento, pareçam contra nós. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê esse discernimento para que, quando formos conversar com o nosso Pai, voltarmos realmente a nossa atenção para o nosso coração e para o nosso quarto íntimo. Fiquem em paz, um bom sábado para todos. Do cancioneiro popular do Brasil, numa música cuja letra começa aqui de uma forma muito bacana, que dá até vontade de cantar, mas eu vou privá-los desse desastre, que é a minha voz, mas que diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. E estudando esse capítulo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs aqui presentes, nós vamos encontrar na última lição desse capítulo 27, um ensinamento de Agostinho de Hipona, o nosso Santo Agostinho, que, possivelmente retirado de suas confissões, ele nos fala da felicidade ou das felicidades que a prece nos proporciona. Ele utiliza até uma expressão também poética, em que ele fala assim: uma flor murcha, uma lágrima seca, mas uma oração inexoravelmente vai ao trono de Deus. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, para o grande Agostinho, ressaltava a importância da prece. E aqui ainda nesse capítulo, relembrando o que registrou o evangelista Marcos, no capítulo 11, versículos 24, Jesus nos assegurou o seguinte: seja o que for que pedires na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedires. Ora,
Jesus, a respeito das leis morais, a respeito das suas promessas e bem-aventuranças, especialmente aquelas ministradas no Sermão do Monte, inspirado pela natureza, em frente ao mar da Galileia. Ele não ia fazer uma promessa vã para a humanidade. Ele é o governador do planeta. Quando ele fala, seja o que vos pedirdes, ou seja o que pedirdes, vos será concedido, era exatamente isso que ele queria dizer. E vem aí então a doutrina espírita e diz assim: olha pessoal, oração não é uma manifestação apenas de cunho religioso. A manifestação não é apenas um ato de ortodoxia religiosa ou de uma prática religiosa, como muitas religiões têm as suas práticas peculiares, os seus dogmas particulares. Oração não. A oração é algo que chega aos pés do Altíssimo, feita inclusive por um ateu, que sequer acredita na existência do Pai. A oração, ela pode chegar aos tronos do Altíssimo, como diz aqui Agostinho, mesmo feita por alguém no pior momento da sua vida, do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional. Porque o Cristo nos disse que ela seria avaliada e algo nos seria concedido. Evidentemente que nós, em nossas maluquices, em nossos momentos de torpor existencial, nós às vezes não sabemos exatamente o que nós queremos e nem sabemos avaliar a resposta de Deus. Mas Ele nos dá a sua resposta. Então, quando Santo Agostinho nos ensina que os espíritos angélicos vieram ao plano terrestre para nos anunciar o Consolador prometido, eles nos mostram que Jesus utilizaria da sua vinda aqui na Terra, e eles intitulam o Mestre como Consolador. É o principal título que Jesus nos apresentou como Consolador, por uma razão óbvia. Ele veio a um planeta atrasado, com criaturas atrasadas, com criaturas que na sua grande maioria sequer conheciam o sentimento de amar, porque foi Jesus que nos ensinou esse sentimento, a reconhecermos em nós esse sentimento. E o Mestre então vem e nos mostra que a forma de nós nos aproximarmos dele, dos seus ensinos e de Deus, é exatamente através da oração. Mas a oração tem alguns requisitos. Ela pode ser feita, como eu disse, por qualquer pessoa, independentemente até de ter ou não religião. Mas ela tem alguns requisitos. Porque, como nós sabemos na doutrina espírita, todos nós, princípios inteligentes, que reencarnamos aqui no mundo e adquirimos um corpo físico para nos exteriorizarmos, esse princípio inteligente se exterioriza e caminha pelo universo no meio próprio, através de um meio próprio, também conhecido como fluido universal. Então, quando nós propagamos a nossa ideia através do pensamento, que é o veículo dessa ideia, e se essa ideia está repleta de amor, ou repleta de necessidades, ou repleta de fé, ela vai chegar ao seu destino. Se não chegar pela sua própria força, como nós veremos aqui um pouquinho mais adiante,
que a mãe do Chico narra para ele, no livro Cartas de uma Morta, quando ela visitou um lugar da espiritualidade em que um call center cheio de espíritos trata das orações. Então as preces, quando não tem a elevação, a força suficiente, mas tem mérito, elas ricocheteiam nos planos espirituais e chegam até Deus, chegam até os propósitos que operam em nosso mundo sob as ordens do Divino Pai. Então, o que nós precisamos compreender é que, a partir da importância da oração em nossas vidas, e nós oramos para agradecer, nós oramos para pedir, e nós oramos para glorificar a obra de Deus. E é importante que nós estejamos com os corações leves, com os corações vazios de quê? De ódio, vazios de rancor, vazios do desejo de vingança. Que os nossos corações estejam numa busca constante do aprimoramento das nossas relações humanas, para que então a nossa prece possa chegar mais rapidamente, de maneira mais eficaz, aos pés do Altíssimo. Porque a oração feita por quem tem ódio não é uma oração, é uma manifestação, via de regra, de vaidade, de rancores reprimidos, de frustrações e de equívocos. A prece verdadeira, como nos mostrou aqui o Evangelho, é aquela em que nós nos isolamos, em que nós entramos para os nossos quartos, ou mesmo no calor das multidões, dentro de um ônibus, dentro de um transporte coletivo, mas que nós somos capazes de estabelecer em nossos corações um dínamo de luzes, de bênçãos, ainda que seja assim: meu Pai, pelo amor de Deus, me ajude. E muitas vezes nós estamos nessa situação aqui na terra. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, me auxilie, me dê força para que eu supere essa situação. Quantas e quantas vezes nós recebemos ligações de pessoas que nem conhecemos e se utilizam do número telefônico que está no cartaz aqui no frontispício dessa casa e que liga para aqui pedindo: pelo amor de Deus, quem pode me atender? Pelo amor de Nossa Senhora, quem pode me ouvir? Quem pode me dar uns minutos para me escutar? E é para isso, meus irmãos, que casas como esta e outras tantas, inclusive de outras religiões, se postam, se erguem aqui nesse mundo, para que nós possamos, através de uma procuração que o Pai nos concedeu, para representá-lo em alguma medida, embora a nossa inferioridade, mas para poder fazer, nessa certa medida, das nossas limitações, aquilo que Ele faz conosco, que é exatamente de ouvir, de escutar, de permitir que as pessoas esvaziem os seus sentimentos, as suas tristezas, para que a partir de então a gente possa, com um olhar benéfico, com o coração cheio do desejo de ajudar, muito embora as escassas possibilidades que reunimos, mas os nossos gestos de amor e de solidariedade são capazes, por si só, de acolher os sentimentos transviados e necessitados desses nossos irmãos, que, como nós, sempre estamos a precisar do Pai. Então é para isso, meus irmãos, que serve a oração.
A oração proveniente de um coração bondoso, de um coração que se esforça. Não me refiro aqui a coração de anjos, me refiro aos corações como da média da humanidade, de criaturas que são boas, ora ruins, ora caem, ora se levantam, mas que estejam pelo menos preocupadas e engajadas na sua própria transformação. Se isso acontecer, nós já seremos capazes de representar o Criador nessa procuração que Ele nos dá para que possamos nos amar uns aos outros em seu nome, como se fosse Ele, auxiliando aqueles que se aproximam de nós, os caídos do mundo, como nós mesmos, para ouvir de nós não uma reprimenda, não uma aula de moral, não um regramento de comportamento e de como fazer ou de como não fazer, mas ouvir de nós palavras de reabilitação. Eu não canso de repetir aqui Emmanuel no livro Calma, quando ele diz assim: os doentes, os necessitados que caem, os caídos, eles não precisam de juízes em suas vidas, precisam de médicos para lhes amparar. E é nisso que nós temos que nos transformar. Agostinho, aqui nessa lição, reconhece a oração como uma manifestação tocante, que demonstra que quanto maior a estatura espiritual do ser, mais ele respeita as orações que partem dos nossos corações sinceros e das nossas manifestações de fé. E nos conclama, nessa página linda, que é o último item desse capítulo, que eu aconselho todos a ler. Ele nos conclama: avançai, meus irmãos, pelas veredas da prece, e ouvirei as vozes dos anjos. Isso é muito lindo. Isso é uma demonstração clara de que nós não estamos sozinhos nos nossos sofrimentos, meus irmãos. Não estamos. Nós não estamos deserdados nem órfãos. Nesse instante em que nós aqui nos encontramos, estamos aqui na presença de um auditório repleto de irmãos da espiritualidade e também repleto de tarefeiros do mundo espiritual que dirigem uma enorme organização que é esta casa aqui no mundo espiritual. E que com certeza já passaram por todos os bancos aqui desse salão e já verificaram em nome de Deus a necessidade de cada um aqui presente. Não tenhamos dúvida da misericórdia de Deus. E não tenhamos dúvida da misericórdia de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, que infelizmente teve a sua missão deturpada por nós, religiosos que lhe sucederam, quando dizemos assim, Jesus fez uma opção pelos pobres. Jesus não fez uma opção pelos pobres, Jesus fez uma opção por todos nós, especialmente nós que sofremos, pobres, ricos, classe média, intelectuais, professores, analfabetos, todos nós que sofremos, somos acalentados por esse Cristo abençoado, que nos recolhe nos momentos de maior fraqueza de nossas vidas e nos suporta, como aquela outra música também muito linda, chamada Passos na Areia, que de vez em quando a gente canta aqui nas nossas festas de Natal, em que nós muitas vezes olhando para trás e verificando que só existiam 2 passos, naquela grande caminhada com Jesus por uma praia. E aí ele então nos explica: não, meu filho, quando você viu 2 passos, é porque eu estava te carregando. E é exatamente assim, meus irmãos, que acontece nas nossas vidas. Nós não temos noção dos males que nos são evitados pela misericórdia de Deus, quando Ele ouve as nossas orações,
quantas e quantas orações, especialmente daqueles seres que eu considero mais abençoados aqui da terra, que são as mães. E que o Chico não se esqueceu de se referir, que as suas preces, as preces das mães, arrombam as portas do céu. Essa figura de linguagem que Chico se utilizou foi de propósito, para mostrar o sentimento daquelas que, em nome de Deus, possibilitaram a vida aqui, e que sofrem e que dão sua vida, se preciso for, para os seus filhos. E é por isso que Deus as ouve, acredito que até preferencialmente, pelo merecimento delas. Meus irmãos, as preces, como nos fala Santo Agostinho, são ouvidas de uma maneira muito especial por aqueles que procuram aos poucos transformar suas vidas numa ação constante em favor do seu próximo. Que procuram transformar suas vidas numa oração, de alguma maneira. Porque quando nós somos solidários, quando nós somos, de fato, amigos daqueles que nos pedem algo pelos caminhos do mundo, nós estamos orando. É a oração mais abençoada, porque ela sai direto daqueles corações que se dignam a abençoar e amparar um irmão que nos procura. E o nosso querido Humberto de Veras Campos, aquele maranhense, nascido lá em 1886, na cidade de Meritiba, lá no Maranhão, no prefácio de uma das suas mais belas obras, psicografadas pelo Chico, ele nos conta exatamente isso que eu estou aqui para dizer a vocês. Ele se refere a uma crônica de um escritor inglês, lá dos séculos passados, chamado Longfellow, que narra a história de um monge, que eu não vou aqui querer reproduzir, porque eu vou estragar a mensagem de irmão X, e ela é pequenininha, eu peço licença a vocês aqui para lê-la. Conta-nos Longfellow a história de um monge que passou muitos anos rogando uma visão do Cristo. Certa manhã, quando orava, viu Jesus ao seu lado e caiu de joelhos, em jubilosa adoração. No mesmo instante, o sino do convento derramou-se em significativas badaladas. Era a hora de socorrer os doentes e os aflitos à porta da casa. E naquele momento, o trabalho lhe pertencia. O Jesus ali do lado dele, ouviu a prece dele, materializou-se ali ao lado dele, e o sino do convento que ele trabalhava toca. Era a hora que ele tinha que atender as pessoas, era a sua obrigação. O clérigo titubeou, relutou, mas com imenso esforço levantou-se e foi cumprir as obrigações que lhe competiam. Largou Jesus lá e foi cumprir seu dever. Serviu pacientemente ao povo no grande portão do mosteiro, não obstante um coração amargurado por haver interrompido a indefinível contemplação. Voltando, porém, à cela que habitava, após o dever cumprido, oh, que maravilha! Chorando e rindo de alegria, observou que o Senhor o aguardava no cubículo, e ajoelhando-se de novo, no êxtase que possuía, ouviu o mestre que lhe disse bondoso: meu irmão, se houvesses permanecido aqui, eu teria ido embora. Assim, da nossa parte, conclui irmão X, dentro do ministério que hoje nos cabe, não nos é lícito desertar da luta, e sim cooperar dentro dela para a vitória do sumo bem. É disso que se trata, meus irmãos, quando o mestre fala: quando fores orar,
num lugar mais tranquilo. Vamos elevar o nosso pensamento com humildade. Vamos ter a convicção e a certeza de que nós estamos fazendo algum esforço para cumprirmos o nosso dever. Vamos compreender que Deus está ali presente de alguma forma, porque Ele é onipresente, e com toda certeza ouvirá as nossas súplicas. E Ele, que é o amor supremo em todo o universo, reinando em todo o universo, com toda certeza, meus irmãos, haverá de nos atender. O Chico estava 3 dias sem comida. 3 dias. Numa situação imposta por sua madrinha, que ele fazia às vezes de sua madrasta, que o maltratava muito, como nós sabemos. E ele estava numa manhã com tanta fome, mas com tanta fome, que ele foi ao fundo do quintal de sua casa fazer uma oração para sua mãe. E sua mãe apareceu. E quando ela apareceu, ela falou: Chico, o que você tem? Que você está tão triste, meu filho? Mas mamãe, a senhora não está vendo? Tem 3 dias que eu não como nada, eu estou morrendo de fome. Ela, exatamente por saber que não tratava ali com uma alma qualquer, que estava ali diante de um emissário de Jesus aqui na terra, habitando ainda um corpo de uma criança, disse para ele: Chico, não para de reclamar, meu filho. Menino guloso acaba tendo muita digestão. Não crie revolta contra a sua mãe. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prece juntos? E os dois então fizeram uma oração. Daí a 1 minuto, vem até o fim do quintal um cachorro belo, belíssimo, com um grande jatobá, segurando em sua boca um grande jatobá, e deixou o jatobá nos pés do Chico. Dona Maria João de Deus, em espírito, disse para ele: meu filho, pega esse jatobá, mistura com água, e você vai ter um excelente alimento para o seu corpo. E mostrou para ele então, naquele momento, a importância da ação da prece. Prece essa que o Chico, em todos os momentos da vida, haveria de ressaltar. Inclusive quando ele estava no último grau de angina, perto de ter um infarto fulminante, ele pede a Emmanuel, numa oração sentida, que levasse o seu pedido de melhoras à Mãe Santíssima. E ela lhe envia uma resposta dizendo que ele não se preocupasse, que aquilo passaria. E esse bilhete trazido por Emmanuel, ele guardou em seu quarto, para que ele sempre pudesse ler nos seus momentos de dificuldade e nos seus momentos de alegria. Porque quando Maria Santíssima diz: meu filho, fique tranquilo que isso passa, isso serve para os momentos de tristeza, para os momentos de aperto, para os momentos de dor, para os momentos em que nós estamos diante de um negócio, de algo muito grave, mas também serve para os instantes das alegrias fugazes que também passam em nossas vidas, nos mostrando de maneira muito clara, meus irmãos, que nós estamos mergulhados num mundo de expiações e de provas, e que não podemos abrir mão da presença de Deus em nossas vidas, o que fazemos através da oração. A mesma Maria João de Deus, que trouxe à terra um livro psicografado pelo seu filho, chamado Cartas de uma Morta, nos fala de uma experiência que ela vivenciou no mundo espiritual, depois que reencarnou, dizendo que ela estava sendo requisitada, que ela fora requisitada para trabalhar num departamento do mundo espiritual, onde se cuidam das preces. Vejam só, é pequenininho, interessante. As orações dos homens.
Nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos, acudindo às casas de oração ou a qualquer lugar onde há um espírito que pede e que sofre. As rogativas de cada um, então, são anotadas e encaminhadas por nós, procurando estabelecer a natureza da prece, os seus méritos e deméritos, sua elevação e inferioridade, para podermos determinar os socorros necessários. Até as orações das crianças são tomadas em consideração. Quando qualquer pedido, qualquer súplica tem a sua anotação particular. Há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito, e tão puras elas são que atravessam nossas regiões como jatos de luz, buscando esferas mais altas e mais elevadas do que a nossa. Existem igualmente as orações mais escuras e mais dolorosas. Todas, contudo, merecem o nosso particular carinho e a nossa acurada atenção. Há muitos espíritos elevados sobre as ordens imediatas de Aulos, que era o chefe ali daquela organização, e que vem até nós transmitindo as ordens necessárias. Chamamos-los anjos, para te dar a expressão do respeito e da veneração que esses elevados seres nos merecem. E sempre um desses anjos chefia as nossas expedições para atender os que erram e padecem nos torvelinhos das lutas materiais. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aí a demonstração muito clara daquilo que o Mestre nos assegurou: pedir e obtereis. Isso através da oração, através da prece. E terminando aqui a nossa singela participação, nós gostaríamos de lembrar aos queridos irmãos que nos momentos mais graves de sua vida, e aqui lembramos aquele momento inesquecível do horto em que Jesus convida Pedro, Tiago e João para segui-lo numa oração, já há algumas horas da madrugada anterior ao seu aprisionamento. Oração esta que ele iria dedicar ao Pai, já para se preparar para voltar ao mundo espiritual. E conta-nos uma das lições da palavra do nosso querido Chico Xavier, que Jesus, naquele instante, ao mesmo tempo em que se nimbava de luz, ele agradecia a Deus a missão que ele cumprira, o amparo divino, a sua tarefa fielmente cumprida aqui na terra, e ao mesmo tempo ele pedia ao Criador forças para as últimas horas daqueles instantes memoráveis que ele viveria, e que seriam as horas da exemplificação, acima de tudo, para que a humanidade pudesse lembrar dele não apenas como um profeta prometido, mas como o Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro Divino, o Messias prometido pelas Escrituras, que haveria de transformar o nosso planeta, não pelas guerras, não pelo poderio econômico, não pelas culturas cintilantes das universidades do mundo ou dos impérios transitórios na Terra, mas que viria transformar o mundo a partir do toque que ele daria nos corações daqueles irmãos, daqueles seus irmãos necessitados, que haveriam de se transformar em criaturas gigantes na defesa dos ensinos da Boa Nova que ele nos trouxera aqui pessoalmente. Então ele tocou o coração de todos os seus discípulos, ele tocou posteriormente o coração de todos aqueles seguidores que o seguiram na sua jornada, ele tocou o coração de Paulo de Tarso, de Maria de Magdala,
Ele tocou o coração de Zaqueu, Ele tocou o coração de centenas de milhares de cristãos anônimos que deram suas vidas em prol do cristianismo nascente aqui na terra. Muito obrigado mais uma vez, Jesus Cristo. Obrigado por termos em nossas vidas uma casa abençoada como essa, que nos enche de alegria os corações para virmos aqui estudar com todos vocês, irmãos queridos da nossa vida aqui nessa encarnação. Que Jesus nos abençoe a todos. Pediria o nosso caríssimo irmão Sorvando para fazer a prece de encerramento dos nossos estudos dessa tarde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para todos sempre, que assim seja. Devolvendo as palavras ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da tarde. E com essa súplica, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa abençoada, de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais aqui presentes, nós estamos encerrando os nossos estudos e orações dessa tarde, na santa e bendita paz de Jesus.